الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respeitados irmãos e irmãs, em primeiro lugar louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o soberano que enviou profetas e mensageiros para esta face da terra, profetas de Allah, mensageiros de Allah, todos eles vieram para este mundo para guiarem e orientarem seres humanos para um caminho reto, caminho este que irá garantir para cada um de nós nesta vida terrena o bem-estar e sobretudo este mesmo caminho irá salvaguardar também para cada um de nós na outra vida o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade. Quanto a isso, Allah subhanahu wa ta'ala faz a menção no seu livro sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nesta vida passageira, neste mundo ilusório, este mundo de poucos anos, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, quem levar os seus anos de vida, quem viver em conformidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, quem levar a sua vida seguindo a luz divina, a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadillu. A pessoa sempre estará na senda reta, estará no caminho certo. Wala yashqa, e na outra vida, na verdadeira vida, no seu conceito, no seu significado, naquela vida que é para a eternidade, para sempre, a pessoa não será infeliz. Será bem-sucedido, triunfará e será feliz para sempre e para sempre, para a eternidade. Portanto, respeitáveis irmãos, esta é a razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala criou cada um de nós. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos para adorarmos a Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, para reconhecermos Allah subhanahu wa ta'ala como o nosso ser, o Altíssimo, digno de ser adorado, e se assim fizermos, respeitáveis irmãos, seremos bem-sucedidos, seremos felizes. Porque naquele dia Allah subhanahu wa ta'ala irá garantir a nossa salvação do fogo do inferno. E quem tiver a garantia da salvação do fogo do inferno e merecer admissão no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala, este com efeito triunfará, será bem sucedido. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que naquele dia quem adquirir o seu certificado, o seu diploma de garantia de salvação do fogo do inferno e merecer o seu diploma de garantia de admissão no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faz. Este com efeito triunfará. Então, este é o verdadeiro significado de triunfo da bem-aventurança ou da verdadeira felicidade que nós, respeitáveis irmãos e irmãs, almejamos,
que é a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou esta criatura, seres humanos, a mais bela criatura. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós como a melhor criatura, líder das criaturas, seres humanos, por várias razões. Uma das razões, respeitar os irmãos, é porque nós assumimos, carregamos o amana, a responsabilidade de reconhecermos em primeiro lugar Allah subhanahu wa ta'ala como nosso Criador e ao mesmo tempo nós devemos também adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala, o único ser digno ou merecedor da adoração. Allah subhanahu wa ta'ala criou seres humanos na mais bela forma, como Allah subhanahu wa ta'ala também faz a menção no seu livro sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah diz que certamente nós criamos seres humanos na mais bela forma. Então, nós seres humanos nos distinguimos das outras criaturas. No universo das criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou, nós seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala distinguiu-nos com certas qualidades. Allah subhanahu wa ta'ala facultou a nós a qualidade de discernimento, de pensarmos ou de raciocinar, e também porque Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos bem, concedeu-nos uma perfeição na imagem, concedeu-nos um físico perfeito. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certamente, Allah diz, certamente nós criamos seres humanos na mais bela forma. Então, respeitados irmãos, a imagem, a perfeição física, Allah subhanahu wa ta'ala já nos concedeu. E a perfeição, a imagem física não importa a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum apreço com a nossa perfeição física, com a nossa imagem corporal. O que importa, respeitados irmãos, ao nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso íntimo, é o nosso interior. Isso sim importa a Allah subhanahu wa ta'ala. Por essa razão, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Certamente Allah subhanahu wa ta'ala não olha para os vossos físicos. Allah não olha para a vossa massa física, para a vossa perfeição física, a vossa estrutura. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala olha para o vosso interior, Allah olha para o vosso espírito, para o vosso coração, e Allah subhanahu wa ta'ala olha ou importa Allah subhanahu wa ta'ala os nossos atos, as nossas práticas. Isso que importa Allah subhanahu wa ta'ala. Infelizmente, respeitados irmãos, hoje em dia estamos tão preocupados, claro que devemos nos preocupar, mas não acima daquilo que deveria ser a nossa preocupação real, ou estamos tão preocupados com a manutenção física, com o nosso físico, com a nossa estrutura corporal, e nos esquecemos de respeitar os irmãos do nosso íntimo, da saúde do nosso espírito. O que mais é importante é respeitar os irmãos para cada um de nós, como eu disse, وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. O que importa Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso íntimo, é o nosso espírito. Então nós devemos nos preocupar com a purificação do nosso íntimo, do nosso espírito. Porque isso sim, respeitar os irmãos, importa Allah subhanahu wa ta'ala. Então, falando de nosso interior, do nosso espírito, respeitar os irmãos, por vezes
os nossos atos são manifestados através daquilo que é o conteúdo do nosso interior ou do nosso espírito. Então, se nós tivermos respeitado os irmãos um coração afetado, sujo, não um coração limpo, então o nosso comportamento, claro, não será um comportamento digno, um comportamento conveniente na sociedade. Porque por vezes o nosso manifestar, respeitar os irmãos, revela aquilo que é o nosso íntimo, o nosso espírito. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia uma certa súplica, fazia dua, e no seu dua, na sua prece, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia: Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Oh Allah, o nosso Senhor, o Altíssimo, ahsanta khalqi, oh Allah, tu concedeste a mim um físico, uma aparência perfeita, uma imagem perfeita. Fahassin khulqi, portanto, Allah, transforme, mude o meu comportamento, o meu caráter, faça o meu caráter, a minha conduta, uma conduta excelente. Então, este é o dua, respeitar os irmãos, esta deve ser a nossa preocupação. Nos preocuparmos com a nossa conduta, nos preocuparmos com o nosso íntimo, nos preocuparmos com a nossa convivência na sociedade. Será que a minha convivência com os demais é uma convivência digna? O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Nós somos muçulmanos, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, e alegamos e seguimos o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, wa fi riwaya salih al-akhlaq. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que eu fui enviado para completar a excelência das condutas, de um bom caráter. Então, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam é o nosso mestre. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam é o nosso amado. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam é o nosso maior e melhor exemplo a ser seguido. Então nós devemos seguir os passos, os ensinamentos, as tradições do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se assim fizermos e respeitar os irmãos, seremos bem-sucedidos. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó crentes, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, tendes, vocês têm nas vossas vidas, na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasana, como o melhor exemplo a ser seguido. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir, para aquela pessoa que tem a convicção, tem a fé de que um dia espera encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, e um dia espera estar diante de Allah subhanahu wa ta'ala, comparecer no dia do juízo final. Então deve tomar o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o maior e melhor exemplo a ser seguido. Então, respeitar os irmãos, este mesmo Nabi alaihi salatu wassalam, o nosso amado, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a ele relativamente à sua conduta, o seu bom caráter. Tinha um caráter excelente, o maior exemplo a ser seguido, portador de um caráter, de um comportamento excelente, foi o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No Surat Nun, Allah subhanahu wa ta'ala elogia o seu caráter, e Allah diz: wa innaka la'ala khuluqin 'azim, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu és portador de uma conduta, de um caráter excelente. Para respeitar os irmãos, a boa conduta, um bom caráter na nossa religião, no nosso deen, não pode ser visto simplesmente como um belo hábito, mas também a boa conduta, um bom caráter faz parte da adoração.
Anas radiyallahu ta'ala anhu e os demais companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam interpretaram esta ayat dizendo: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", significa que Muhammad estava sob uma grande religião. Então, um bom caráter, uma boa conduta na sociedade, respeitados irmãos, não pode ser vista como simples hábito, mas também faz parte da adoração. E uma boa conduta, um bom caráter faz parte de iman, da fé. Se nós almejamos atingir aquele grau desejado da fé, se nós almejamos, desejamos sentir a doçura da fé, do iman, nós também devemos adotar em nós um bom caráter, uma boa conduta na sociedade. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa", crentes perfeitos, crentes que irão sentir a doçura da fé, crentes que são identificados ou definidos como verdadeiros crentes, ahsanuhum khuluqa, são aqueles crentes que são possuidores, são portadores de uma conduta excelente. Então, a boa conduta, respeitar os irmãos, um bom caráter na sociedade faz parte da fé. Faz parte da fé. Apesar de ser um belo hábito, um bom costume, mas também faz parte da fé. Se faz parte da fé, isto significa, respeitar os irmãos, que nós devemos buscar em nós um bom caráter, uma boa conduta. Se a boa conduta, um bom caráter completa o brilho do nosso imã, da nossa fé, então nós precisamos de buscar todas as belas qualidades em nós, precisamos de buscar este caráter excelente para completarmos o nosso nível de imã, o nosso nível da fé. São duas coisas, prezados irmãos, que nós devemos ter em mente enquanto estivermos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, cumprirmos com as suas ordens, com os seus comandos, que é a ibadat. Ao mesmo tempo, respeitar os irmãos, nós também devemos nos preocuparmos com mu'amalat, que é a nossa maneira de conviver com as pessoas, a nossa maneira de se comunicar com as pessoas, com o nosso bom caráter, a nossa conduta. Por vezes, infelizmente, respeitar os irmãos, a nossa preocupação é tão grande, simplesmente com as adorações, que é ibadat. E nos esquecemos de mu'amalat, do nosso comportamento para conhecermos de Allah subhanahu wa ta'ala. As duas coisas andam juntas, ibadat e mu'amalat. Por isso o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Innal 'abda la yablughu bi husni khulqihi darajat as-sa'im wal qa'im". O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: enquanto você estiver a se preocupar com ibadat, adorações, tudo que faz parte de adorações, você se preocupar também com mu'amalat, por vezes até por causa de fraqueza no ibadat, mas se o seu mu'amalat, se a sua conduta, o seu caráter excelente for um caráter de desejar, então você poderá atingir altos graus. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yablu", poderá atingir altos graus, patamares semelhantes ou igual, e será recompensado como aquele que jejua dias sem quebrar, será recompensado como aquele que passa toda a noite ocupado a efetuar orações facultativas sem interrupção. Por causa do quê? Por causa da boa conduta. Então, a boa conduta, respeitar os irmãos, faz parte da fé. Um bom caráter faz parte da fé. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, nosso amado, o nosso querido, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam prometeu a sua intercessão a favor daquelas pessoas que se preocupam com a boa conduta, com um caráter excelente na sociedade. No dia do juízo final,
estaremos todos nós preocupados. E a preocupação será tão forte demais, respeitar os irmãos, em que ninguém poderá beneficiar a ninguém, ninguém poderá interceder a favor da outra pessoa, exceto numa outra ocasião, إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Então, naquele dia, no dia do juízo final, nós iremos correr atrás dos profetas, pedindo aos profetas para que os profetas intercedem ao nosso favor diante de Allah subhanahu wa ta'ala, no tribunal de Allah subhanahu wa ta'ala, para todos sermos julgados, ou para o início do julgamento. A história é longa. O único profeta será o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, que poderá interceder a favor de toda a humanidade, desde o primeiro até o último homem. A sua intercessão será aceita, e por causa da sua intercessão, Allah subhanahu wa ta'ala dará início ao julgamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para aqueles que são portadores, para aqueles que se preocupam com um caráter, com uma conduta excelente no mundo, o profeta disse: naquele dia, num dia de terror, Yawmul Faza'il Akbar, num dia de um grande terror, de um grande susto e preocupação, existirão pessoas que estarão bem próximos a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serão achegados a ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: inna min ahibbikum wa aqrabikum minni ilayya majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa ou ahasinakum akhlaqa. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, certamente pessoas achegadas a mim, pessoas que são queridas por mim no dia do juízo final, são aquelas pessoas que no mundo caracterizaram-se com uma boa conduta, com um bom caráter na sociedade. Para respeitar os irmãos, um bom caráter, uma boa conduta faz parte da fé. E se nós desejamos que sejamos servos amados por Allah subhanahu wa ta'ala, nós devemos adotar a boa conduta em nós, um bom caráter. Inna min ahabbi ibadillahi ila Allahi ahsanuhum khuluqa. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: servos amados por Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles que adotam nas suas vidas uma boa conduta, um bom caráter. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz duas coisas que irão conduzir muitos para o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Akthar ma yudkhilu an-nasa al-jannah taqwa Allahi wa husnul khuluq. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz duas coisas irão conduzir num sentido positivo, serão acompanhados, serão bem recebidos pelos anjos de Allah subhanahu wa ta'ala até a porta do Jannah. Então, duas coisas que irão causar este grande impacto é, primeiro, taqwa Allahi, a piedade, a religiosidade firme no dino de Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, e a boa conduta. E também o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam garantiu um patamar, um estatuto, um degrau acima em comparação com os outros habitantes do Jannah, para aqueles que adotam nas suas vidas husnul khuluq, uma boa conduta, um bom caráter. E o profeta sallallahu alaihi wasallam garantiu, respeitar os irmãos, dizendo: ana za'imun, eu garanto, garantia da minha parte para aquelas pessoas que adotam um bom caráter, uma boa conduta na sociedade, para as pessoas. Garantiu um lugar elevado, um lugar de excelência no Jannah, fi a'la al-Jannah. Para respeitar os irmãos, por vezes pensamos que eu não tenho esta natureza de demonstrar esta conduta excelente, um bom caráter na sociedade, então fracassamos. Claro, respeitar os irmãos que uma boa conduta, um bom caráter são qualidades, para algumas pessoas são qualidades naturais, nasceram com essas qualidades. Mas para outras pessoas, respeitar os irmãos,
nós devemos buscar essas belas qualidades e não pararmos na ideia de que Allah subhanahu wa ta'ala privilegiou certas individualidades, certas pessoas com um belo caráter, uma boa conduta, porque boa conduta, respeitar os irmãos, faz parte da fé. Se faz parte da fé, nós devemos buscar essas boas qualidades e trazermos em nós, para sermos considerados verdadeiros crentes. Só para terminar, no tempo do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, veio um indivíduo, um homem, um sahabi radiyallahu ta'ala anhu, de nome Ashaj ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu. Então ele tinha duas grandes qualidades em particulares em si, e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse para aquele homem, viu ele, distinguiu-se ele dos outros companheiros. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, inna kamru'un, disse para ele, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Ou, meu companheiro, você tem duas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala ama e o seu querido profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam também ama. Depois o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse para aquele sahabi, eu vi em si duas grandes qualidades que são al-hulm wal-anat, a tolerância e a calma naquilo que você faz. Ele perguntou ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam se eram qualidades que ele se esforçava, buscava para poder exteriorizar essas qualidades diante das pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele claramente que bal jabalahumullahu alaik, são qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a si, são qualidades naturais, você cresceu, você nasceu com essas qualidades. Então, para nós, prezados irmãos, que carenciamos dessas e outras qualidades que são belas qualidades, qualidades que completam um bom caráter, um caráter excelente, nós devemos buscar, tentarmos ao máximo nos identificarmos como verdadeiros crentes através da boa conduta, de um caráter excelente, porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca foi usuário de palavrões e o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca se esforçou em ser também usuário de palavrões. Então, nós como seguidores de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não devemos ser usuário de palavrões e não devemos não nos esforçar também no sentido de querermos mostrar a nossa capacidade. Por vezes não temos essas qualidades em sermos usuários de palavrões. Anas radiyallahu ta'ala disse, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, eu estive na companhia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como seu servidor, servia a profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam por um período de 10 anos. Ma darabani qat. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca me insultou. Então, todas belas qualidades excelentes e respeitáveis, irmãos, são qualidades convenientes na sociedade. E tudo que contradiz as belas qualidades, prezados irmãos, só revela ignorância e fraqueza no imã da pessoa. Quando Abu Dharr radiyallahu ta'ala, um dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, logo no início do Islã, quando ele tentou inferiorizar um dos seus companheiros, que era Bilal radiyallahu ta'ala, pela sua cor de pele, então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse para ele, innaka mru'un fika jahiliya, ou Abu Dharr radiyallahu ta'ala, você ainda continua na ignorância, você é uma pessoa que eu vejo em si a ignorância. Então, ignorância, respeitar os irmãos, não significa você carenciar de alguma ciência, de algum conhecimento, é você se comportar na sociedade com comportamentos inconvenientes. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim, respeitar os irmãos e a todos nós um bom caráter, uma boa conduta, e através da boa conduta, respeitar os irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer-nos sentir o sabor da fé. Allah subhanahu wa ta'ala irá nos unir diante de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.